Para marcar sua primeira consulta, acesse nosso site. Clique em Área do Cliente. Digite seu CPF e a sua senha. Clique em Entrar. Em Consultas de Saúde, selecione Agende uma consulta. Em Especialidades, clique em Odontologia. Selecione data, estado e cidade desejada. Clique em Buscar. Selecione um dos horários disponíveis. Confira as informações, aperte em Confirmar. Pronto, pré-agendamento realizado.